Livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Os meninos hoje também estão com uma missão lá. Não é substituir, mas é dar continuidade no que eles têm aprendido. E estão bem. Parabéns. Deus abençoe. A palavra diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Do capítulo 11 ao capítulo 17 de 1 Reis, tem muitas mudanças. Tem N reis entrando, N reis saindo. E todos foram instituídos por Deus para cumprir e reinarem naquele tempo. E alguns tiveram sucesso, alguns não tiveram sucesso. Não foi por causa de Deus que alguns tiveram sucesso ou não tiveram sucesso. Foi sim pela decisão de servir a Deus. Porque Deus os colocou, e se Deus colocou, Deus dá uma autoridade, e essa autoridade eu posso exercer para glorificar a Deus ou me desviar do caminho de Deus. E essa escolha sempre vai ser nossa. E a mensagem que eu quero que você grave no seu coração hoje é: qual é a nossa influência sobre pessoas? Como eu tenho vivido? Eu tenho influenciado pessoas? Ou eu simplesmente estou no anonimato? Ou simplesmente estou passando desapercebido? Se você acha que está passando no anonimato, sinto lhe informar: você não está no anonimato. Por mais que você decida ficar no anonimato, você não vai ficar no anonimato, porque mesmo quando você não faz nada, você tomou uma decisão. Mesmo quando você não quer fazer nada, você toma uma decisão: não fazer nada. E nós precisamos entender que a nossa postura vai abençoar a nossa geração e vai fortalecer a geração seguinte. E 1 Reis capítulo 11 tem uma história, Roboão, e que é filho de Salomão. Ele assume o reinado depois que Salomão morreu. E Roboão tem um encontro com Jeroboão, que era um cara que estava no exílio por causa de Salomão, pai de Roboão. E Jeroboão ouve falar que Salomão tinha morrido, e ele volta e vai conversar com Roboão. E ali, nessa conversa, ele pede: Roboão, alivia a carga que teu pai colocou sobre nós. E Roboão vai e consulta os mais velhos, os seus conselheiros mais velhos. E os conselheiros falam para ele: dê a ele palavras boas. Fale com ele palavras boas. Mas Roboão não se contentou com esse conselho, e ele vai e pede conselho para os mais novos. O que os mais novos falaram? Não faz isso não alivia não,
põe mais carga sobre eles, põe mais peso sobre ele, dê mais responsabilidade a eles. E assim acontece. Sabe o que acontece neste momento? O reino de Israel se divide. Poderia ali ter havido uma junção e poderia ter sido uma época muito próspera, uma época muito abençoada, mas sempre parte de uma decisão. Sempre parte de alguém que toma uma decisão. E só que tinha uma palavra sobre Jeroboão, que ele seria rei das tribos de Israel. E Deus promete a ele: o teu reinado vai ser um reinado bom, um reinado de excelência, se você andar nos meus caminhos e obedecer a minha palavra. E Jeroboão começa a reinar, começa bem. Só que chega uma altura do reinado dele que ele fica temeroso pelo povo voltar e não ficar com ele. E aí o que ele faz? Preciso marcar esta geração. Esta geração precisa ver que eu tenho algo a oferecer para eles. E aí, queridos, quando nós pensamos, eu tenho algo para oferecer para as pessoas, nós corremos um sério risco. Porque parte de nós, parte do nosso eu, parte da nossa vontade, parte do que eu posso fazer. Jeroboão aqui poderia muito bem ter continuado e falado assim: vamos continuar temendo ao Senhor, vamos continuar andando nos princípios do Senhor, vamos continuar honrando a Deus, adorando a Deus, e Deus vai nos abençoar. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro e trouxe para o povo adorar. E aí, nós precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida. Nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus Ele quer exclusividade quando se chama adoração, quando se chama obediência ao Deus Todo-Poderoso. Porque quando eu divido a honra, quando eu divido a obediência com outras coisas que não é Deus, eu corro um sério risco de sair do caminho do Senhor. E foi isso que aconteceu. Pastor, como aplico isso na minha vida prática? Qual que é o seu preparo para vir para a casa do Senhor? Você negocia o seu domingo de manhã? Você abre mão do seu domingo de manhã, de estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor? Quem foi abençoado pelo louvor nesta manhã? Amém. Que unção, que poder, que palavra do Celcinho. É isso que vai alimentar a sua semana. É isso que vai te dar empolgação, é isso que te dá força no reino espiritual, que fala: eu estou num corpo que é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor que me fortalece. Vou ter lutas na semana, lógico que eu vou. Se eu não tiver, não é normal. Se eu não tiver luta, é porque estou em conformidade com o adversário. Mas se eu realmente servir ao Senhor, eu vou ter lutas, eu vou ter uma semana, mas a palavra de Deus também garante que eu vou ter lutas, mas o Senhor vai estar em todas comigo, eu não vou estar sozinho. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Jeroboão aqui abre mão de ter Deus como exclusivo. Jeroboão abre mão de ter Deus como sua prioridade. E o que acontece? A decadência vem sobre a vida dele. E a palavra
tem alguns relatos que diz assim, nesse trecho do capítulo 11 até o 17, que fala assim: e fulano de tal fez o que era reto aos olhos do Senhor e descansou. Mas também tem alguns relatos que falam assim: e fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, e grande foi a sua ruína. Jeroboão aqui poderia ter feito a diferença, porque estava na mão dele fazer a diferença. Estava na mão dele ensinar o povo a adorar a Deus, ensinar o povo a cultuar a só um Deus. Mas ele resolveu dar um jeitinho. Querido, se você não sabe o que fazer, não dê jeitinho. Se você não sabe o que fazer, procure a Deus, busque a Deus, ore a Deus. Mas quando a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde que vai, primeira coisa, quando eu não sei para onde eu vou, eu pergunto para a Jô: onde que a gente vai mesmo? E ela fala assim: espera aí que eu vou pôr no GPS. Quem dos homens faz isso? Só eu? Seja sincero, irmão. Quando você não sabe o que fazer, queridos, não dê um passo sem ter certeza do que você precisa fazer. Desculpa, pastor. Glória a Deus. Tem vida no outro quarto aqui, ó. Então, meu irmão, a nossa vida não é uma vida no anonimato, a nossa vida não é uma vida para ficarmos e vivermos uma vida sem relevância para as pessoas que estão ao nosso redor. Preste atenção no que você está produzindo na vida de outras pessoas. Preste atenção. Sabe o que Jeroboão faz? Depois que tudo está acabado, ele pede para ir até o profeta, para ver o que o profeta iria falar para ele. E a mulher de Jeroboão vai até o profeta, e ela não se identifica que era a mulher de Jeroboão. Mas nada fica escondido perante o profeta, nada fica escondido diante de Deus. Quando ela chega na presença do profeta, ele já sabia quem ela era. E aí, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de mudar a história sempre está na tua mão. Se esta mulher tivesse chegado diante do profeta e falado assim: ei, profeta, eu sou mulher de Jeroboão, vim aqui porque ele me orientou e eu sei que o Senhor vai ter uma direção para a minha vida. Mas ela chega se escondendo. E sabe o que acontece? Dali para frente, cada vez mais a decadência do reinado de Jeroboão acontece. E a Bíblia fala que todos os homens de filho a escravo foram eliminados da geração de Jeroboão. A descendência de Jeroboão não existiu mais. Por causa da falta de transparência, por causa da falta desta mulher, talvez, de identidade, de saber o que ela era, de saber que ela podia mudar a história. E aí eu te falo, quem influenciou essa mulher a ser enganadora? Jeroboão. Não tem como a gente influenciar pessoas a terem atitudes diferentes do que a gente tem. As minhas atitudes vão influenciar a Ju, as minhas atitudes vão influenciar a Rafaela, as minhas atitudes vão influenciar o Aloísio, vão influenciar o Samuel. As minhas atitudes vão influenciar o Rafa, o Renan,
todos vocês. Nós não estamos mais no anonimato, nós não estamos mais invisíveis. 1 Reis 17, onde aparece um profeta chamado Elias. Elias falou que não ia chover durante um tempo e não choveu, não houve nuvem, não houve nada. E aí vem a declaração no começo que eu li para vocês. Talvez alguns olharem e falem assim, o que tem a ver esse versículo com o restante? Mas eu quero que você entenda o seguinte, Elias disse assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujo a face eu estou. Vive o Senhor, perante a face do qual eu estou. Quem está perante Jesus, quem está perante a Deus, não vai ser enganado. Quem está perante Deus não vai passar provação ou privação, pode até ter lutas, mas a provisão do Senhor vai vir. Elias estava ali e ele foi até esta viúva, e essa viúva estava se preparando para quê? Ela estava também se preparando para morrer, porque já não tinha mais mantimento, já não tinha mais como sobreviver. Ela ia tomar a última porção e fazer um bolo, comer e morrer. Mas quando nós estamos na presença de Deus, não existe final enquanto Deus não decretar, enquanto Deus não falar assim, acabou. Quando nós estamos diante de Deus, não existe fechar a porta se Deus não fechar. Podem fechar a porta diante de você, mas Deus vai abrir de novo. E aqui, o que acontece é que o profeta vem, e o milagre acontece, a provisão acontece. Só que lá, no versículo 17, diz assim, depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e essa doença se agravou muito, até que nele não houvesse fôlego de vida. Não houvesse fôlego de vida é o quê? Morreu. Mas meu Deus, como assim? Como que Deus faz isso? Como que acontece isso? A mulher já estava conformada que ela ia morrer e o filho ia morrer. E aí vem o milagre, a provisão, e dá uma esperança de novo para esta mulher. E de repente, o menino adoece e ele morre. E assim é a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você estava no mundo sem provisão. Talvez a sua vida era de escassez. E aí você vem para o Senhor e o Senhor te dá suprimento. Deus te abençoa, Deus te fortalece, Deus enche a sua casa. Mas de repente, durante a sua caminhada, não é porque você não é cristão, não é porque você às vezes não tem a presença de Deus, mas acontecem coisas ruins. Acontecem coisas ruins. E esse menino morre. Mas quando Deus tem um compromisso com alguém, a descendência não morre. Essa mulher, se esse menino morresse, o que ia acontecer com a descendência dela? Acabou. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: a tua descendência não vai morrer. A tua descendência não vai morrer.
Você consegue distinguir qual que foi a diferença dessa mulher, dessa viúva, para a mulher de Jeroboão? Ela chegou perante Elias e abriu o coração, falou assim: eu tinha esperança. O milagre que aconteceu, eu sabia que tinha esperança. Ela foi sincera. Tem coisas muitas vezes que nós não sabemos o que fazer, mas nós não podemos enganar e tentar tripudiar, tentar fazer um malabarismo diante de Deus. Deus te conhece, Deus sabe do seu coração. A primeira coisa que você tem que fazer é falar: Deus, eu não sei o que fazer, deu ruim, e agora? É o que essa viúva fez. O filho morreu e ela vai para o profeta. E quando nós vamos para Deus, nós nunca vamos sair sem resposta. A resposta do Senhor vai vir sobre a nossa vida. Sabe o que aconteceu aqui? O profeta pegou o menino, entrou no quarto e se debruçou sobre o menino. Aí você fala assim: pastor, tem muita coisa na minha vida que está morta. A minha esperança está morta. Eu já não confio que vai haver mudança na minha vida. Eu não confio que a pessoa com quem eu vivo vai haver mudança. Já está morto, não tem mais vida. Eu não confio que eu vou prosperar no meu trabalho. Eu não confio que eu vou ter um resultado diferente do que eu já colhi até hoje. Quem confia que Deus está na tua casa? Deus faz parte da tua vida, meu irmão. Deus tem prazer em te abençoar. Deus nunca fechou os ouvidos dele para a sua oração. Por que eu coloquei aqui nesta manhã? Quanto que vale acordar? Quem já viu aquele um videozinho onde acho que ela é psicóloga, ela está diante de algumas pessoas e ela pergunta assim: se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? E as pessoas respondem: eu iria viajar, ia comunicar para as pessoas e eu iria usufruir desse milhão. E se você ganhasse 10 milhões, o que você faria? Eu ia continuar aproveitando. E aí ela faz uma pergunta: e se você ganhasse os 10 milhões, mas saberia que no dia seguinte você morreria por causa dos 10 milhões, o que você iria fazer? Aí a pessoa fala assim: eu iria querer acordar. E aí ela fala assim: se acordar vale mais que 10 milhões, por que nós acordamos de mau humor? Por que nós acordamos sem agradecer a Deus? Por que nós acordamos e reclamamos o dia inteiro? A nossa vida pode sofrer transformações de um dia para o outro. Esse lugar aqui ontem, aqui assim tinha um painel do Rei Leão. Quem viu as fotos aí do aniversário de Samuel? Aqui tinha um painel do aniversário do Rei Leão, do Samuel de 2 anos. E hoje nós estamos aqui, louvando a Deus. Rafael, Renan, sentado aqui na frente, os bonitão.
Tudo isso depende de atitude. Nós poderíamos ter falado assim, não, vamos cancelar o culto por causa do aniversário do Samuel. O povo vai entender. E o que você tem cancelado na sua vida por causa de alguns acontecimentos? Deus, nesta manhã, quer te dar uma palavra e falar para você assim: seja o Elias sobre a situação que você vive. O que Elias fez nesta situação? Ele se debruçou sobre o menino. Tem problema que não vai sair da sua vida se você não se debruçar sobre ele, clamando a Deus, faz: Deus, ressuscita. Deus, eu não consigo fazer mais nada. A viúva não conseguia mais fazer nada. O menino estava morto. Não tinha o que fazer. Ela não tinha o que fazer. Mas o profeta, Deus, representado ali naquele lugar pelo profeta, Deus nunca vai tirar ou eliminar a sua descendência. Porque a sua descendência vai mostrar para as próximas gerações como você temeu a Deus. A sua descendência vai mostrar para as próximas gerações como você agiu diante de Deus em algumas situações. Se nós desistirmos, muitos não serão abençoados. Muitos vão, provavelmente daqui 2, 3 anos, se nós desistirmos aqui, muitos talvez não estarão mais casados. Muitos talvez voltarão para os vícios. Muitos talvez nem em Ribeirão estarão mais. E vivendo uma vida de tristeza, uma vida de morte, uma vida de angústia. Quanto vale acordar? Quanto vale acordar? 2 mulheres recebendo influência. Uma recebeu a influência de como não servir a Deus, mulher de Jeroboão. A outra recebeu a influência de confiar em Deus, apesar de existir uma sentença de morte na sua casa. Qual delas vai ser referência para você? Qual delas vai inspirar a sua semana? Qual delas vai ajudar você a construir uma descendência que lá na frente você quer ouvir assim: e fez o que era reto diante do Senhor e descansou.